de Sorocaba, que aproveita a manhã de hoje aqui para fazer as compras. Nós estamos vivendo uma situação no nosso país, uma situação inédita no Brasil. Nós temos um governo que é desaprovado por 96% da nossa população. De cada 10 brasileiros, 9 não querem a continuidade da quadrilha que está em Brasília, comandada pelo Michel Temer. E, no entanto, esse mesmo presidente da República tem o apoio de 90% dos deputados. De 513 congressistas, ele tem um apoio de mais de 400, inclusive de deputados que foram eleitos aqui pela região de Sorocaba. Um presidente da República que foi pego em gravação, escuta, recebendo um criminoso às escondidas dentro do Palácio do Governo. Ouviu desse criminoso que ele corrompia juízes, que corrompia membros do Ministério Público, que subornava deputados, e o presidente da República Federativa do Brasil cruzou os braços, não fez nada. Ouviu do Joesley da Friboi, que pagava mesada para o deputado Eduardo Cunha, que está preso lá na Lava Jato, no Paraná, e não fez nada, deu risada. Esse é o presidente da República do Brasil hoje. Nós estamos aqui hoje no centro para defender e dizer em alto e bom som que o governo Temer precisa parar. Ele precisa sair e ir aonde ele merece ir, que é o sistema prisional. Deixar a presidência e ir para o presídio. E o mais importante, é preciso que a agenda legislativa, os projetos que estão tramitando no Congresso, propostos pelo governo Temer, também sejam suspensos. Eles estão querendo acabar com a Previdência no Brasil. A proposta do Temer para conseguir aposentar terá que ter 49 anos de contribuição e 49 anos de trabalho. Nenhum brasileiro no nosso país vai conseguir atingir 70 anos de idade. A expectativa de vida em várias regiões do Brasil não atinge 60 anos. Como o cidadão vai aposentar com 70? Querem acabar com a aposentadoria. Também estão entre esses projetos o projeto para acabar com a legislação trabalhista. Tem um projeto de reforma trabalhista no Congresso. Está lá escrito que o negociado entre o empresário e o trabalhador vai se sobrepor, ou seja, vai valer mais do que está escrito na CLT. Nós estamos hoje no Brasil com 14 milhões de desempregados e 10 milhões de pessoas que nem procuram mais emprego, que é o chamado aí desemprego aberto. Se nós contarmos os dois, dá 25 milhões de brasileiros que estão desempregados. Portanto, se você acaba com a legislação trabalhista colocando que vai valer acima da CLT o que é negociado entre o trabalhador e o empresário, como nós temos 25 milhões de brasileiros, compatriotas nossos, procurando emprego, o trabalhador vai abrir mão dos seus direitos para poder garantir o prato de comida. Vai abrir mão das férias, vai abrir mão do 13º e vai abrir mão de todas as conquistas de mais de 100 anos que estão na CLT. E isso está tramitando no Congresso, é gravíssimo e foi proposto por um presidente corrupto, que é o presidente Temer. Ele liberou pela primeira vez em 500 anos a entrada do exército norte-americano na Amazônia. A imprensa brasileira, que não é nacionalista, não está tratando disso. Isso é gravíssimo à soberania nacional. Está liberando também uma região da Amazônia, no estado do Pará, para empresas multinacionais explorarem diamante e as reservas naturais, sobretudo nióbio e também ouro e cobre. Está acabando com a Petrobras, que é uma empresa estratégica para o Brasil, para manter a soberania do petróleo e o controle da extração do petróleo no longo prazo, que pode garantir, inclusive, investimento em ciência e tecnologia e também geração de emprego. Portanto, é um governo que, além de corrupto, atenta contra o interesse nacional e do povo brasileiro.
É por isso que nós, do PSOL, estamos aqui hoje para dizer em alto e bom som que o Temer precisa ir para o sistema prisional e deixar o governo. E o mais importante do que isso, nós não aceitamos eleição indireta. Não vamos aceitar nenhum membro do STF como presidente do país. Não aceitamos que um membro do Congresso que é corrupto, e aqui fala para vocês um parlamentar, infelizmente no Brasil, tem deputado que vende o mandato. A Friboi tinha uma bancada com mais de 100 deputados em Brasília, comprando mesmo no dinheiro. Isso é uma vergonha para nós, mas é a realidade. Não dá para deixar que um Congresso corrupto eleja o futuro presidente do Brasil em eleição indireta. É por isso que nós, o PSOL, defendemos que nós devemos ir para uma eleição geral, ampla e restrita, direta já. O povo que é o soberano, que está lá na Constituição, o poder emana do povo, em seu nome será exercido. Infelizmente nós temos hoje representantes que não dá para se chamar de representantes, que ou são da bancada da Friboi, ou estão apoiando esses projetos que são contra o interesse nacional e contra o povo do governo corrupto do seu Michel Temer. Portanto, quero deixar registrado aqui mais uma vez a nossa posição cristalina: eleição direta, ampla e restrita no Brasil. Esse é o posicionamento. O povo deve ser chamado para decidir. Cada cidadão, cidadã que caminha nessa rua agora, nesse momento, deve ser chamado para decidir. Afinal de contas, é o presidente que determina a questão de geração de emprego. É o presidente que determina a política de ciência e tecnologia, da soberania nacional e, o mais importante, da ética. Porque o presidente é uma referência para um país e não dá para admitir um presidente que recebe criminosos dentro do governo, que pratica suborno em membros do Ministério Público, membros do Judiciário e que compra o Congresso abertamente. Portanto, eleição direta já nesse momento tão importante da história do Brasil. E eu queria concluir. Claro. Sim. Meus parabéns. Não sei de que partido você é. O Michel Temer tem 6 processos nas costas. Se eu fosse uma pessoa que tivesse condições, eu queria só ter um avião e uma meia dúzia de bombas. Eu queria explodir o Planalto. Se eu não estivesse lá não, tá? Mas infelizmente, quem ia matar era ele. Infelizmente essa é a situação nossa hoje. E não é só desempregados que nós temos no país, que é o principal assunto. 54 milhões de brasileiros estão com o nome sujo no SPC e no Serasa, estão devendo. E o governo da quadrilha do Michel Temer não lançam nenhuma política, seja para gerar emprego, ou seja para reduzir o endividamento das famílias no Brasil. Porque o que puxa a economia não é reforma trabalhista, não é reforma da Previdência, não é nada. A Globo está mentindo todo dia para o povo, dizendo que se fizer reforma trabalhista, nós vamos ter geração de emprego. Isso é mentira. Nenhum país do mundo que fez reforma trabalhista, que tirou o direito do povo, gerou emprego. Porque o que gera emprego? O que gera emprego é o consumo das famílias. É a família que resolve construir a sua casa, reformar a sua casa, colocar os filhos na escola, comprar roupa, comprar alimentos. É isso que movimenta a economia. É a demanda. E no ambiente como esse que nós estamos no Brasil, com 25 milhões de compatriotas desempregados e 54 milhões de brasileiros devendo, com nome sujo na praça, é por isso que a economia não está andando. E o que o governo precisa fazer num momento como esse? A primeira medida é reduzir a taxa de juros. O cheque especial no Bradesco, 630% ao ano, é um escândalo. Cheque especial no Santander, 450% de juros no ano. É um absurdo. Hoje a economia brasileira está funcionando para os bancos. Nós viramos uma sociedade rentista, que apesar da crise, o Bradesco, o Itaú e o Santander estão quebrando recorde de lucro. Esse é o problema. Segunda medida, o governo tem que investir na infraestrutura para gerar emprego, tem que liderar os investimentos da Petrobras, tem que usar o BNDES para liberar crédito diferenciado e tem que usar os bancos públicos. A Caixa Econômica, o Banco do Brasil, tem que praticar uma taxa de juros diferenciada. Não dá para ser igual o Bradesco e o Itaú, que são bancos criminosos. 600% de juros no rotativo do cartão de crédito. Isso é um escândalo.
Na Europa cobra-se 12% ao ano no rotativo do cartão de crédito. No Brasil, mais de 600%. Então são medidas como essas que precisam ser levadas à frente por um governo eleito pelo povo e não por um Congresso corrupto. Portanto, o Brasil, com 205 milhões de habitantes, com um país que tem recursos naturais abundantes, tem condições de sair da crise sem acabar com os direitos da sua população. Dá para sair da crise sim, mantendo os direitos da Previdência. Dá para sair da crise sim, mantendo os direitos trabalhistas. Como sair da crise então? É reduzir a taxa de juros, ampliar investimento público e fazer com que os bancos públicos funcionem como funcionam no mundo inteiro, com taxas de juros diferenciadas, para fazer com que a nossa população possa renegociar suas dívidas em patamares de bom senso, em patamares respeitáveis. Não dá para renegociar a dívida hoje no Bradesco ou no Itaú, porque se a pessoa for lá, vai ter que deixar a sua casa, deixar todo o seu patrimônio, porque infelizmente a taxa de juros praticada nos bancos do Brasil são escorchantes, na verdade são criminosas. E infelizmente nós temos um presidente da República, eu quero concluir com isso, que além de corrupto, comprovadamente corrupto, está propondo projetos para retirar direitos do povo, também está trabalhando junto com os banqueiros. Na verdade é um presidente aliado no Santander, do Itaú, do Bradesco, que são hoje, na verdade, o grande problema do Brasil hoje chama-se sistema bancário, que virou um monopólio e que fizeram com que a população toda ficasse endividada com os juros que são praticados nesses bancos. E é cartel, viu gente? É cartel. Você vai no Itaú, é uma taxa de juros. Cartão de crédito rotativo, mais de 600%. Aí você vai no Santander, é igualzinho, mais de 600%. Cheque especial, você vai no Bradesco, 450% ao ano. É um cartel. Inclusive aqui no comércio, esse cartel pratica também suas forças. Eles cobram no cartão de crédito, na maquininha, 5% de cada compra que é feita no comércio. Na verdade, cada loja aqui do centro hoje tem o banco como seu sócio. O banco virou sócio do comércio no Brasil inteiro. É de 3% a 5%. Sabe quanto se cobra na Europa para usar a maquininha de cartão de crédito? 0,18%. 0,18%. Aqui no Brasil é 5%. E infelizmente o nosso presidente da República não faz nada, absolutamente nada. E eu queria concluir com isso. A única forma de colocar o país no rumo do desenvolvimento da geração de emprego é pôr um presidente ou uma presidenta, enfim, não importa, mas que seja nacionalista, que ame o Brasil e que tenha sensibilidade com a dor do nosso povo. E só vai acontecer isso se nós tivermos eleição. Não dá para ter eleição indireta, tem que ser eleição direta e já, para que o povo possa eleger o futuro presidente do Brasil e que nós tenhamos um presidente que coloque os bancos no seu devido lugar. Banco é para ajudar a economia e não para viver em função da economia como parasitas que se transformaram no Brasil. Esse é o primeiro ponto. Segundo, já ter um presidente com ética para restabelecer o respeito às instituições do país. Terceiro, um presidente que seja cioso com o interesse nacional, defenda a Petrobras, porque a Petrobras é importantíssima para o desenvolvimento do Brasil. O Brasil tem reservas de petróleo, quase nenhum país do mundo tem. E qual que é a vergonha nossa? Nós exportamos petróleo bruto e importamos óleo diesel. O ano passado, na balança comercial, nós tivemos um rombo de 70 bilhões de dólares, porque o Brasil exporta o petróleo bruto, o óleo bruto, e exporta o óleo refinado, que é a gasolina, que é óleo diesel e todos os derivados do petróleo. A Petrobras pode servir sim, se nós investirmos nela, para fazer com que a gente não precise mais importar óleo diesel e ter que pagar em dólar, que é um problema, inclusive, é o que explica o porquê que a tarifa de transporte é muito cara no Brasil. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Eu vim aqui hoje deixar claro meu posicionamento. É por eleição direta já, que o Brasil precisa urgentemente de um presidente que esteja preocupado com o que é fundamental nesse momento, que é tirar os 25 milhões de brasileiros do desemprego e fazer com que a economia volte a crescer, gerando renda e distribuindo a renda, que é o mais importante. Muito obrigado pela atenção.